Muito bem, iniciando o estudo da lição número 4, falando sobre ainda o povo de Deus no Egito. Agora vamos abordar sobre o Egito e as 10 pragas, as pragas no Egito. A adoração é o ponto fundamental da lição desse trimestre. Adoração a Deus, e Deus mostrando seu poder para que seus filhos possam ter confiança quando Ele diz que liberta, quando Ele diz que protege, quando Ele diz que cuida. Por isso, disse alguém com sabedoria, a adoração liberta a personalidade, conferindo uma nova perspectiva à vida. Quando nós adoramos a Deus de forma sincera, isso nos dá uma nova perspectiva de vida, nos integrando às diversas maneiras de viver. E a adoração traz ainda para a nossa vida virtudes como a humildade, a lealdade, a devoção e a retidão nas atitudes. Tudo isso a adoração faz, porque ao adorarmos a Deus, Ele transmite para nós o seu caráter. O verso de meditação da semana, que é o verso áureo, está em Êxodo capítulo 9, verso 35, onde diz assim: assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou os filhos de Israel sair como seu Deus havia dito para Moisés. Por que Faraó endureceu o coração? Porque pode haver aí uma simpatia pelos escravos, porque era uma mão de obra barata. Quando Roma militar ela conquistava muitos povos, os escravos começaram a ser trazidos. E antes, o que os generais e os soldados faziam? Quando iam na guerra e voltavam, eles iam para o campo com enxada na mão para produzir a colheita para que eles pudessem comer. Com a mão de obra barata, que eram os escravos, de graça, eles começaram a colocar os escravos para trabalhar. E aí sobrou tempo para as festas, para as orgias. E assim Roma caiu na decadência. O Egito estava numa situação semelhante. Os escravos trabalhavam e as pessoas folgavam, porque tudo os escravos faziam para que o faraó se sentisse um verdadeiro Deus. Então, quando Moisés procurou o faraó para dizer-lhe sobre a ordem divina, liberte o meu povo, faraó zombou de Moisés e disse: quem é o Senhor para que eu o obedeça? E assim afrontou o Deus do céu. Não sabia ele que todos os reis recebem autoridade de Deus, senão não tem autoridade nenhuma. O rei Canute da Inglaterra, ele era assim um rei muito bondoso, ele recebia muitos bajuladores, que dizia: ó rei Canute, o senhor é o mais poderoso de todo o universo, não existe rei como o senhor, todos lhe obedecem, por isso o senhor deve ser honrado e louvado. Um dia o rei Canute quis dar uma lição para a sua corte, o seu súdito. Sabe o que ele fez? Mandou levar o trono dele lá para a praia. Ele disse: coloque o trono aqui na praia. Quando a maré começou a subir, ele disse: ninguém sai daqui. Todo mundo fica do meu lado, do lado do trono. E o trono ali na areia, e o rei Canute sentado nele. De repente, a maré começou a subir, chegou a molhar os pés do rei e molhou os pés de todos os que estavam ali do lado do rei. O rei disse: ninguém sai daqui. E então o rei se levantou no trono e disse: mar, eu estou ordenando para você, volte para o seu lugar. Não quero que molhe os meus pés, eu sou o rei. Eu mereço adoração e veneração. Volte para o seu lugar. De repente, uma onda mais forte veio e bateu contra todo mundo, molhou todo mundo e arrastou alguns para dentro das águas. O rei disse: isso é para mostrar para vocês todos que me bajulam, que nenhum rei tem poder de verdade. O poder está em quem fez o céu, a terra e o mar. Sem ele, não existe poder em ninguém. E assim deu a lição profunda a todos os seus súditos. Os avisos de Moisés para o rei, para o faraó, eram avisos que mostravam que ele deveria tomar cuidado com aquilo que ele estava fazendo. Moisés disse que se o Senhor não libertar o povo, Deus vai operar sinais que o Senhor nunca viu na sua vida. E o rei afrontou Moisés. Ele não queria saber que homens simples o intimidassem. Ainda mais falando de um Deus que ele não conhecia, um Deus estranho. E Moisés disse: o Senhor está perdendo porque o Senhor está desafiando o Deus do céu. Ellen White, no livro História da Redenção, página 108, escreveu o seguinte: Deus falou ao rei egípcio pela boca de Moisés, dando-lhe as mais convincentes demonstrações do poder divino. Mas o rei, obstinadamente, teimosamente, recusou a luz que deveria levá-lo ao arrependimento. Porém, à medida que o faraó ele resistia à verdade, o Espírito Santo ia se retirando dele e ele ficou entregue às trevas e à incredulidade que ele preferiu aceitar. Dessa forma, Faraó estava se opondo a Deus. Faraó poderia ter cedido logo ao pedido de Moisés, mas curiosamente resistiu. E Deus então disse para Moisés: agora
eu sou obrigado a mostrar o meu poder. A ponto de que, num certo momento, os magos do Egito, não conseguindo repetir as pragas que Moisés estava assim trazendo, os magos chegaram a dizer para o rei: o senhor não está vendo que o Egito está destruído? Por que não manda logo esse povo embora? Senão eles vão acabar com o Egito. Mesmo assim, o rei se tornou coração endurecido. Deus nos abençoe, para que possamos sempre entender que a vontade divina é de salvação. Deus quer sempre salvar. Deus não queria destruir Faraó, nem o povo do Egito, mas o Faraó levou o povo do Egito a sofrer. Ele que se achava um Deus, não fazia nada pelo seu povo. Deus nos abençoe, porque o nosso Deus, ele faz tudo pelo seu povo. E no tempo do fim, vamos precisar dessa confiança no poder divino. Fique com Deus, que tenhamos todos uma feliz semana. Deus abençoe.